Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022, em parceria da Escola de Química e Alimentos, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. Equilíbrio líquido-vapor pelo método FIFI. Então, como etapas no Python, nós iremos determinar as pressões de saturação da mistura pela equação de Antoine, os volumes molar líquido e vapor, determinar o coeficiente de fugacidade φ e a energia livre residual dos componentes por equação de estado de uma mistura binária e desenhar o diagrama de equilíbrio líquido-vapor pelo método do ponto de bolha FIFI. Como a fugacidade não é uma variável mensurável, utiliza-se a definição que a energia livre de Gibbs residual do vapor do componente I, no caso penteno e benzeno, deve ser igual à energia livre de Gibbs residual do componente I na fase líquida. Com isso, podemos verificar se o equilíbrio de fases ele é atingido. Como exemplo, iremos utilizar a mistura binária de penteno e benzeno, partindo da igualdade de fugacidade no equilíbrio líquido e vapor, como função de temperatura, pressão e composição na fase vapor e na fase líquida, respectivamente. Então, nesta equação, nós temos que a mistura se comporta como o vapor real, do lado esquerdo da equação. Iremos determinar o coeficiente de fugacidade na fase vapor. E se comporta também como uma mistura real no lado líquido. E coeficiente de fugacidade na fase líquida. Utiliza-se uma equação de estado cúbica generalizada. Então, nessa tabela é mostrado os parâmetros para cada equação de estado cúbica: Van der Waals, Claus, Berthelot, Edelstein, Suave, Lierbar, Penck-Hobson e Patel-Teja. Neste caso, nós iremos utilizar a equação de Penck-Hobson. Então, no Python está escrito essas variáveis utilizadas para a equação de Penck-Hobson. Neste caso, o delta é igual ao UB, então o delta é igual a 2B, porque o U, no caso de Penck-Hobson, vale 2. O epsilon é igual a ômega vezes B ao quadrado. No caso de Penck-Hobson, o epsilon é igual a menos B ao quadrado. E o ômega vale menos 1. Lembrando que se o Ni é igual ao B, então a equação se reduz a esta equação aqui. No caso do Penck-Hobson, o Ni é igual ao B. Ó, B. Aqui estão os parâmetros A como função de temperatura da mistura para Penck-Hobson, B, que é o covolume para Penck-Hobson, o alfa, que depende do kappa e da temperatura, e o kappa, que depende do fator acêntrico ômega. Outra equação que será utilizada é o polinômio de terceiro grau generalizado para a equação cúbica. Desta forma, nós temos alguns parâmetros que foram adimensionalizados, como o B maiúsculo e o A maiúsculo, que são os adimensionais de B minúsculo e A minúsculo, respectivamente. Além disso, regras de mistura clássicas serão utilizadas. O A e J de mistura, ele é representado por esta equação, que é igual a raiz
do AI e AJ, que são os As dos componentes puros, 1 mais KJ, e K é o coeficiente de interação binária. Neste caso, nós iremos utilizar o A1 e o A2, 1 menos K12. O K12 é igual ao K21. Essa tabela mostra os parâmetros de interação binária K12 utilizados para a equação de estado de Penck-Robson. Então, o N-pentano, que é o NC5H12, com a interação binária do benzeno, C6H6. Então, aqui o K12 vale 0,018. A equação de estado de Penck-Robson, utilizada por um coeficiente de fugacidade na fase vapor, que ele é, então, o Ln da fugacidade na fase vapor, divididos pela fração molar do componente na fase vapor, vezes P. O BI é o B do componente puro, o B mix é o B da mistura, fator de compressibilidade da mistura na fase vapor, R constante universal dos gases, T temperatura, pressão, o A é o A da mistura, o A e J é o A de interação, com a equação demonstrada anteriormente. E aqui, então, eu tenho o A e o B adimensionalizados, tanto da mistura como da interação binária. No Python, nós temos as equações do coeficiente de fugacidade na fase vapor e líquida, já com os parâmetros para a equação de estado de Penck-Robson. Então, como eu tenho aqui U elevado ao quadrado menos 4 vezes o ômega, tudo isso na raiz quadrada, elevado a 0,5. Lembrando que o expoente ele é indicado por 2 asteriscos. Então, substituindo aqui os valores, 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 1 é igual a raiz, né, de 2 elevado ao quadrado mais 4 é igual a raiz de 8. Lembrando que raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, aqui no Python, nós vamos escrever a equação a partir dos parâmetros adimensionais BI dividido por B da mistura, ZV da mistura menos 1, menos o Ln de ZV da mistura, menos B mix, o A mix dividido por B mix. Então, este 2 raiz de 2, ele vem a partir dos parâmetros de Penck-Robson. Essa parte em amarelo. A parte em vermelha, o Python, como é uma mistura binária, né, esse somatório aqui vai ser simplesmente y1 A12 mais y2 A21, certo? Então, como é que é feito essa determinação? O A e J, lembrando que ele é a raiz de A e I vezes A e J, 1 menos K e J, que é igual a AJI, divididos pelo A da mistura, que é este parâmetro que nós temos escrito lá no Python. E ele utiliza também um adimensional sigma1 e sigma2, que ele é 2 vezes o A1, divididos por A da mistura, na raiz quadrada. E o sigma2 equivale ao componente 2. A entalpia residual, ela será o desvio da entalpia real, como função de temperatura e pressão, em relação à entalpia de gás ideal, como função da mesma temperatura e pressão. E ela é igual ao fator de compressibilidade, depende também da variação do A de mistura em relação à temperatura e dos adimensionais A e B de mistura. A entropia residual, da mesma forma, ela é um desvio da entropia real, como função de temperatura e pressão, em relação à entropia de gás ideal, como função da mesma temperatura e pressão. E depende também do fator de compressibilidade, da variação do A de mistura em relação à temperatura, do A e do B, que são os adimensionais, do A de mistura e do B de mistura. Bom, lembrando que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, então eu posso escrever que o ΔG, a energia livre de Gibbs, residual é igual ao H residual menos o T vezes o S residual, divididos por RT.
Bom, agora aqui eu vou fazer essa distributiva aqui, ó, TDADT divididos por 2 raiz de 2b vezes esse termo todo aqui. E aqui A vezes todo esse termo todo aqui. Então, entropia residual é igual a Z menos 1, TDADT 2 raiz de 2b, vezes o LN de todo esse termo, Z mais 1 mais raiz de 2 vezes B, divididos por Z mais 1 menos raiz de 2 vezes B, menos o A, divididos por 2 raiz de 2b, vezes o LN deste termo todo aqui. A entropia residual eu só vou multiplicar por T. Então, vai ser igual a T ln de Z menos B, mais T DADT, divididos por 2 raiz de 2B, vezes o ln de todo este termo aqui, que eles são idênticos tanto para a equação da entalpia residual como para a equação da entropia residual. Dessa forma, quando eu faço a subtração H residual menos T S residual, eu consigo cancelar este termo aqui, porque na entalpia residual eu tenho TDADT, 2 raiz de 2B, ln de Z, 1 mais raiz de 2 vezes B, divididos por Z mais 1 menos raiz de 2B. E na equação da entropia residual vezes T, eu vou ter o T agora vezes DADT, 2 raiz de 2B, ln de Z mais 1 mais raiz de 2 vezes B, Z mais 1 menos raiz de 2 vezes B. Então, eu tenho o mesmo termo, só que agora eles vão ter sinal trocado, porque eu tenho um menos aqui. Então, se na entropia residual eu tenho esse termo aqui positivo, na entropia residual vezes T, eu vou ter todo esse termo aqui e agora negativo. Então, eles vão se cancelar. Então, quando eu for escrever a equação da energia livre de Gibbs residual, eu vou ter Z menos 1, que é a parte da entropia residual, menos ln de Z menos B, que é a parte da entropia residual, e aí só vai sobrar agora esta parcela aqui da entalpia residual. Essa parcela toda da entropia foi cancelada com a da entalpia. Então, vai ser menos A dividido por B adimensionais, 2 raiz de 2, ln de todo este termo aqui, que depende de Z e do B adimensional. Então, no Python, ela tem escrita a energia livre residual como função dos parâmetros U e W. Se eu desejar trocar a equação de estado, não utilizar a equação de Penck-Robson, utilizar outra equação cúbica de estado, apenas eu devo mudar os parâmetros U e W. Então, T1 no Python significa que é A dividido por B vezes U elevado ao quadrado menos 4 vezes W, tudo isso elevado a 0,5, que é a raiz. Então, significa que é A dividido por B vezes U, que é 2, elevado a 2, menos 4, vezes menos 1, que é W, tudo isso na raiz. Então, eu tenho que T1 é igual a A dividido por B, 2 raiz de 2. T2 é menos 1, porque aqui depois eu vou ter esse termo aqui como positivo. T3, então, da mesma forma, vai ser 2 vezes E mais B vezes U mais U elevado ao quadrado menos 4 vezes W, tudo isso na raiz quadrada. Então, vai ser 2 vezes E mais B vezes 2, mais só substituindo o U e o W. 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 1. Essa parcela aqui, então, na raiz quadrada. Então, vai ser 2 vezes E mais B. Essa raiz aqui, ela vale a raiz de 8. Lembrando que raiz de 8 é 2 raiz de 2, e 2 vem daqui. Então, T3 é igual a Z mais 1 mais raiz de 2 vezes B. E T4, da mesma forma, só que ao invés de eu ter U mais essa parcela toda que está na raiz quadrada, eu vou ter U menos. Então, vai ser 2 vezes E mais B vezes U menos U elevado ao quadrado menos 4 vezes W, tudo isso aqui na raiz. Então, vai ser igual a 2 vezes E mais B, 2, que é o U, mais 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, tudo isso na raiz. Então, vai ser 2 mais raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, o T4 vale Z mais 1 menos raiz de 2 vezes B. Biblioteca de banco de dados termofísico, que deve ser feito o download dela, é a Chemicals. Então, desta forma, é possível coletar vários dados termofísicos
Os dados termofísicos que nós iremos coletar dessa biblioteca serão temperatura e pressão crítica do benzeno e do N-pentano e fator acêntrico também. Então, no Python eu posso escrever as equações para determinar o diagrama de equilíbrio líquido-vapor pelo método do ponto de bolha FIFI. Importe NumPy as NP, que é o apelido que eu dou para NumPy, para sempre quando chamar, só chamar um apelido. Jogo da velha, o comentário, pacote para fazer vetores e operações matemáticas. From Matplot, Libre, Import, PyPlot, ASPLT, apelido para fazer gráficos, PyPlot, pacote para desenhar. No Matplot, Libre, Inline, a configuração de desenho do gráfico no campo de resultado da célula. R, então, é 8.314, lembrando que no Python se utiliza ponto ao invés de vírgula. From Chemicals, que é a biblioteca que já foi feito o download, import Cas from N, que é o número Cas de qualquer substância, temperatura crítica, pressão crítica, ômega. Essas três propriedades são de interesse. Então, Cas pentane é igual a Cas from N, e aí eu coloco aqui na forma de string, entre aspas, a minha substância em inglês, e para o benzeno também. Temperatura crítica também, TC, entre parênteses, Cas pentano, em Kelvin. Pressão crítica, em Pascal, ômega, e o mesmo é feito para o benzeno, temperatura crítica, pressão crítica e ômega. Então aqui, só para a gente dar uma olhada que o Chemicals realmente está coletando o dado correto, então print TC Cas benzeno e print PC Cas benzeno. E comparando, então, com, por exemplo, a NIST, tá? Os resultados são bem parecidos. Então, primeiro print, então, é temperatura crítica do benzeno, 562,05 Kelvin, e pressão crítica do benzeno, na ordem de 48 bar, né? 489.500 Pascal. Tá? Bom, então, coleta-se também os dados para o pentano e para o benzeno. Então, aqui vamos escrever as pressões de saturação pela equação de Antoine do NC5 e do benzeno. Então, a gente pegou os dados das constantes A1, B1, C1, A2, B2, C2 e colocamos então na função. Então, def de function psat Antoine como função de temperatura, certo? E aí vai retornar o que? A pressão de saturação. E também o def da função de psat2, que retorna a pressão de saturação em 2, tá? Então, como a gente escreve a equação e depois a gente coloca o valor da variável, no caso aqui a variável é a temperatura, então nós dizemos que psat1 é igual a function, preciso chamar do mesmo nome, sendo que t é igual a 298,15. E depois então eu posso pedir para printar no console, e dessa forma depois eu vou utilizar esses dados de psat1 e psat2 quando for fazer análise no diagrama do ponto de bolha, tá? Para ver os limites da pressão. Então, aqui eu pedi para fazer o print, psat1 em Pascal, escrevo dessa forma, que é para formatar com 2 casas decimais, vale 68.499,78 Pascal, e o psat2 vale 12.688,05 Pascal, tá? Então, o psat1, ele tem a maior pressão, porque ele é o mais volátil e a menor temperatura de ebulição. Bom, depois disso eu posso escrever então as funções da equação de estado. Então, dessa forma que está escrito aqui, nós temos a função de Hobson, que é a função de temperatura, volume no vapor e composição líquida, X1 e X2. Aqui eu escrevi a equação do B de mistura, do A de mistura, e aqui a equação de Penck-Hobson. Só que eu escrevi ela na forma geral, porque eu posso depois utilizar essa mesma equação, escrita dessa mesma forma, e só trocar os valores dos parâmetros da equação. Se eu quiser utilizar suave ou patelteja, eu posso só mudar os parâmetros U
e W, por exemplo. Tá? B1, então, é uma constante vezes R vezes TC1 dividido por PC1. Né? Isso aqui todos são equações dos formulários. O A1 também é função de temperatura. Tá? E aí TR1 é igual a T sobre TC1, né? Temperatura reduzida. Retorna, então, esta equação, certo? O ômega, né, que é o fator acêntrico também, eu utilizo aquelas equações tabeladas no formulário que foram mostradas na aula. B2 também. E faço a mesma coisa como function de A2, que é a função de temperatura. Então, agora eu vou definir a função lá de mistura, tá? Function mix. E aí, então, aqui aparecem as variáveis dentro de parênteses. T, x1 e x2. Só um comentário aqui. Para o K e J, que é o coeficiente de interação binária, no caso da equação de Bank-Robson, vale 0,018 para a mistura pentano e benzeno. E o A e J é igual a J, significa que A1, 2 é igual a A2, 1. Então, o A1 é function de A1 com T igual a T. O A2 é function de A2 com T igual a T. O A1, 2, que é igual a A2, 1, é o A1 puro vezes o A2 puro elevado a 0,5, que é a raiz quadrada, vezes 1 menos K1, 2. E o A da mistura, então, é o x1 vezes x1 vezes o A1 puro, mais x1 vezes x2 vezes o A1, 2, mais o x2 vezes x1 vezes o A1, 2, vezes x2 vezes x2 vezes o A2. Então, aqui é aquela equação demonstrada que é o somatório dentro do somatório, variando o I e o J de 1 até 2. Parâmetro de interação binário, tá? K1, 2. Então, como essa aqui é a única constante, ela é definida após a função. Tá? T, x1 e x2 são variáveis. Cálculo das isotermas da composição líquido-vapor. Então, agora eu vou fazer um teste para ver se a minha função está funcionando, se está tudo certo. T-teste 298 Kelvin, NV 100 pontos, x1 teste 0,1, x2 teste 0,9. Ou x2 teste é 1 menos o x1 teste. O B da mistura é função de B, que eu já defini lá, né? Já defini essa função lá, BM teste. O x1 que aparece lá é igual a x1 teste, então agora eu vou chamar o que é função e o que eu já defini. x2 é igual a x2 teste. O mínimo de V, tá? Ele tem que ser um pouco menor que o B da mistura, tá? Ele não pode ser maior que o B da mistura, porque se ele for maior que o B da mistura, eu vou ter uma pressão tendendo a infinito, tá? Então, para V igual a B, a pressão, quando eu coloco lá na equação de Bank-Robson, ela é infinita. Então, tem que ser um valor, por exemplo, 1% maior. O máximo do volume, tá? Então, ele tem que ser maior que o valor de gás ideal, tá? O valor de gás ideal é 0,02 metros cúbicos por mol, equivale a 22,4 litros por mol. Então, eu consigo pegar, neste caso, uma curva numa pressão mais baixa, né? Até uma pressão que não chega a infinito, mas até uma pressão mais alta, né? Ou numa temperatura mais alta, né? Equivalente a mais baixa P, no caso do máximo V. Bom, então como eu vou ter aqui um intervalo de volume com muitos valores, porque ele vai de BM-test 1.01, né, vezes 1.01, até 1.01 metros cúbicos por mol, então é conveniente eu fazer um gráfico no eixo do volume em escala logarítmica. Tá? Então, quando eu vou fazer o vetor, para depois desenhar o gráfico no plot, primeiro eu faço o vetor, então sect v, np log space log de 10, então ele vai do log de 10 mínimo de v até o log de 10 máximo de v com 100 pontos. E a sequência de p, que depois será calculada, então primeiro eu crio um vetor de zeros vazios. Então, nós fazemos o vetor sec_v, que tem escala logarítmica, os valores mínimos e máximo,
e 100 pontos entre vírgulas, o sequenciamento de P, que será um vetor vazio, que depois será preenchido. Quando a gente chama, então, a equação, a função de Penck-Robson, por um for, né, com I, variando 100 pontos, NV, e aí a gente dá valores para as variáveis T e V, x1 e x2. Nesse caso, T é igual a T teste, que é um valor constante, e x1 e x2 é igual a x1 teste, x2 teste constante também. O que vai variar, então, é o volume, a pressão variando com o volume. Aqui, então, o nome da figura, o nome dos eixos, x-label, y-label. X-label, então, será o volume molar em metros cúbicos por mol, y-label é a pressão em pascal, o nome da figura, title, equação de Penck-Robson, os limites de y e x. Isso aqui é refinamento do gráfico para enxergar melhor. Então, esse é o gráfico feito com Logspace, ao invés de usar Linspace, porque o Logspace eu consigo coletar essa quantidade de pontos. Nota que essa região aqui, tá, ela começa numa pressão muito alta, da ordem de 10 na 7 Pascal, e ela vai até, na nossa configuração, de menos 5,2 vezes 10 na menos 7 Pascal. Então, eu tenho uma pressão negativa, tá? Só para mostrar aqui onde que termina, tá? E aqui, então, eu tenho a subida da isoterma, tá? E aí, depois aqui, os volumes que vão ter sentido real, certo? Cálculo do volume do líquido e do vapor. Vou chamar a função VL, VV cúbico, que depende de temperatura, pressão, fração molar na fase líquida, do componente 1, fração molar na fase líquida do componente 2. O A da mistura, eu vou chamar a função amix, que depende de T, x1 e x2. Estou igualando as variáveis da função principal. O A maiúsculo é o adimensional do A de mistura. B mix, B da mistura, que depende das frações molares na fase líquida. Também preciso chamar com os mesmos nomes da equação principal. E o B adimensional de B mix. Bom, então a gente tem a equação do fator de compressibilidade cúbica geral. Dessa forma, esses coeficientes aqui eles servem para diferenciar a equação de Penck-Robson das outras equações de estado na fase cúbica. Então, C3 é igual a 1, C2 é igual a menos 1 mais B menos U vezes B. Lembra que o U e o W, eles são parâmetros que valem, são dependentes, né, da equação de Penck-Robson. O W vale menos 1 e o U vale 2. Se eu quiser utilizar essa mesma equação aqui do fator de compressibilidade para outra equação de estado, aí eu preciso entrar com os valores diferentes só de U e W, lá no início, porque a equação é a mesma. Bom, então nunca vai ter menos de 3 raízes, né? Porque vou ter Z1, Z2 e Z3, é um polinômio de terceiro grau. Ele depende, são as raízes desse list coeficientes, as raízes desses coeficientes, essas constantes. Bom, o V1, então, é Z1 vezes RT dividido por P, então a equação do gás ideal já com o desvio da idealidade, V2 e V3, respectivamente. Os volumes, eles são raízes cúbicas, mas, na verdade, eu posso ter dados de volumes, resultados de volumes que eles não representam um volume físico. Por exemplo, não existe volume negativo e também não existe volume
de número complexo, ou seja, que eu tenho a parte real e a parte imaginária. Bom, então, o que acontece? Nós vamos então desprezar a parte imaginária, tá? E também vamos desprezar volumes negativos. Como? Fazendo um for. Então, imagectou, isso aqui na verdade tem que ser próximo de zero, né? Mas como a gente está trabalhando com simulação, a gente usa um valor muito baixo, tá? Para o quê? Para desprezar a parte imaginária. Essa nomenclatura nós que damos. Eu vou criar uma lista vazia para fazer o for. Bom, então assim, for v, tá? Em V1, V2 e V3, tá? Então aqui, o que ele é função, né? Então, se o valor absoluto, o valor em módulo do v.imed, tá? O ponto imed, o Python já entende que é o valor da parte imaginária. For menor que a tolerância, então for muito pequeno, for praticamente zero, tá? E também que a parte real de V seja maior que BM, porque se o V é menor que BM, isso gera altas pressões, tá? Se eu tenho um V negativo. Bom, então o NV físico, tá? Ele vai ter o tamanho da lista V físico que eu criei, tá? Sendo que ela tem tamanho 3, V1, V2, V3, tá? O VL, então, ele vai ser o valor mínimo dessa lista, porque a gente sabe que quando a gente está no equilíbrio líquido-vapor, nós temos 3 raízes reais e positivas. Isso significa que qualquer uma das 3 podem ser os volumes. Como é que eu faço essa interpretação? Relembrando. Então, a menor raiz, se eu tenho raízes, só um exemplo, 1, 2 e 3 metros cúbicos por mol, tá? São os resultados. Então, o volume molar do líquido ele vai ser 1 metro cúbico por mol. O volume molar do vapor ele vai ser 3 metros cúbicos por mol. E o 2 ele não vai ter significado físico. É aquela região estável, que tem estabilidade, tá? Que eu mostrei na figura 1. Para valores muito altos de pressão, tá? Bom, posso eliminar também já a ideia de líquido comprimido e vapor superaquecido, porque o vapor superaquecido, ele tem uma raiz real e outro complexo conjugado. E o líquido comprimido também. Mas aí eu elimino porque eu só vou ter uma raiz real, tá? Tem na aula de análise de fase dos volumes, da equação para volume cúbica, tem essa explicação dos volumes, o que eu espero dos volumes no equilíbrio líquido-vapor, no vapor superaquecido e no líquido comprimido. Tá, então, conforme eu falei, se as 3 raízes forem reais, então eu estou no equilíbrio líquido-vapor. O maior vai ser para líquido e o menor para vapor. E aí, então, ele retorna o volume do líquido, o volume do vapor e esse N físico que tem que ser 3. Então, utilizando a pressão teste como uma atmosfera, 10⁵ Pascal, nós podemos determinar esses volumes de líquido e de vapor e o tamanho do vetor de volume. Então, nós dizemos que VL, VV, NV física é igual a função de VL, VV cubic, que foi a mesma função que a gente utilizou anteriormente para fazer o for e extrair apenas os volumes reais e positivos. T igual a T-teste, P igual a P-teste, X1 igual a X1 teste, X2 igual a X2 teste. Então, aqui no lado do console vai aparecer então o print, quando eu falo print VL, VV e NV física. Então, VL, 8,96 vezes 10⁻⁵ metros cúbicos por mol, VV, 0,023 metros cúbicos por mol, e o tamanho do NV física é 3, tá? Então, confirma, ó, o menor volume equivale ao volume de líquido saturado, 8,96 vezes 10⁻⁵, e o maior de vapor saturado,
real e positivo. Bom, para fazer um gráfico, então, agora nós vamos fazer PLT figura 2, aí plot sequência V, sequência P. Vamos fazer o teste, vamos botar a linha teste. PLT scatter, que são os eixos, VL, ptest, VLabel, VV, ptest, o label VV. Aqui o nome dos eixos, X-label, Y-label, metros cúbicos por mol, Pascal, o título, tá? Aqui os limites e a escala logarítmica. O gráfico gerado agora, comparando com aquele de teste que nós fizemos primeiramente, tá? Então aqui nós temos o VV, curva VV, aqui o ponto VV, então nós sabemos que é o maior volume para essa dada pressão, e o ponto VL, menor volume para a mesma dada pressão de 10 na 5 Pascal. Então agora eu posso chamar a minha função do coeficiente de fugacidade do componente 1, que depende de temperatura, pressão, fator de compressibilidade e frações molares na fase líquida dos componentes 1 e 2. Novamente, então, eu tenho a minha função B de mistura, o adimensional dela, B maiúsculo, a função A de mistura, o adimensional dela, A maiúsculo, o A1, porque agora eu estou fazendo relativo ao coeficiente de fugacidade do componente 1, e o sigma 1, que já foi explicado anteriormente. Retorna, então, toda aquela equação que foi demonstrada, detalhada anteriormente na aula. Faço também o mesmo raciocínio para o coeficiente de fugacidade do componente 2, apenas troco o A2 e o sigma 2, e aí retorno a equação do coeficiente de fugacidade dependente do fator de compressibilidade. Aí, então, eu vou testar essa função. T-teste igual a 298 Kelvin, X1 teste 0,5, X2 teste 0,5 e P-teste 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, eu vou chamar então aqui essas variáveis. Volume líquido teste, volume vapor teste, número de pontos no phi teste é igual, aí chamo agora a função VL e VV cúbico, que foi determinada anteriormente, e ela depende de temperatura, pressão e frações molares, e agora eu vou dar valores, que são esses valores aqui. T igual a T teste, P igual a T teste, X1 e X2 igual a X1 teste, X2 teste. O Z teste, então, vai ser PV dividido por RT, e aí eu vou testar como gás ideal. Bom, então o ln de phi teste 1, ele vai ser a função ln de phi 1, escrita igualzinho quando foi definida. E aí eu vou dar valores então para t, p, z, x1 e x2. T igual a t teste, p igual a p teste, z igual a zv teste. Como eu estou fazendo como gás ideal, então eu vou chamar o zv. X1 igual a X1 teste, X2 igual a X2 teste. Faço a mesma coisa para o ln de phi 2. E aí, então, agora eu vou olhar esses testes, vou printar no console o phi 1 e o phi 2, utilizados como teste o gás ideal. Então, ele faz o print lá no Python console do phi 1, que vale 0,959, aproximadamente 0,96. Eu deixei todas as casas que ele coloca, as 16 casas que ele faz, para a gente olhar as diferenças. E o phi 2 igual a 0,956. Então, aproximadamente, o phi é aproximadamente 1, tá? Então, o nosso teste está certo. Ele está funcionando como um gás ideal. Agora chamando as funções energia livre de Gibbs residuais do componente 1 e 2. Depende de temperatura, pressão e fator de compressibilidade. Então, chamamos a função A, que é o A1, o adimensional dele, o B, que é o B1, o adimensional dele,
Aqui são constantes, tá? Não é temperatura, são constantes, que já foi determinada na aula como é que funciona, tá? Que são dependentes dos adimensionais também dos parâmetros da equação de estado. E aí ele vai retornar a energia livre residual divididos por RT. E aí então ele usa aquela equação que depende do fator de compressibilidade que foi demonstrada na aula, que é H menos T vezes S. Faz a mesma coisa para o componente 2, e aí então eu preciso da temperatura e pressão teste. Ó, nota que elas estão fora da função, né, no espaço aqui. Então eu vou chamar o volume molar e líquido, volume molar e vapor, o número de pontos, a função então VL, VV cúbica, e vou dar esses mesmos valores aqui de temperatura e pressão. Aí só estou fazendo nos extremos, né? Então é quando x1 é puro, tá bem? E x2 é zero. Então o ZV teste é R, T teste dividido por P teste vezes o volume molar V teste. Então o G1 teste ele é função da energia livre residual RT, preciso chamar igualzinho aqui, que eu chamei a função, e aí eu preciso dar valores então para T, P e Z. Então T igual a T teste, P igual a P teste, Z igual a ZV teste, que já foi determinado aqui, essa equação acima. Então o LN de φ teste, tá? Novamente também eu vou fazer, como ele já foi determinado como na função anterior, preciso dar valores de T, P, Z e também das frações molares. E aí agora eu vou pedir para printar esses valores de residual, energia livre residual, como G1 teste, e o LN do coeficiente de fugacidade do componente 1, considerando então que ele está puro. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho energia livre residual do 1 dividido por RT, tá? Vale menos 0,038. O LN de φ1, então, vale o mesmo valor. Então, confirmo, menos 0,038. Tá? Bom, faço a mesma coisa para o componente 2, e aí eu vou lá pedir para printar. Então, o G residual dividido por RT, que é a mesma coisa que o LN do coeficiente de fugacidade, menos 0,040, e o LN do coeficiente de fugacidade do componente 2, menos 0,040. Tá? Então, eles estão exatamente iguais. Tá? Todos os algarismos, 16 algarismos depois da vírgula, tanto da energia livre residual dividido por RT do componente 1, que é igual ao LN do φ1, e a energia livre residual dividido por RT do componente 2, que é igual ao LN do coeficiente de fugacidade do componente 2. Então, o cálculo da pressão do ponto de bolha. Como estimativa inicial, eu vou considerar ela ideal na fase líquida, ou seja, γ1 é igual a 1, γ2 é igual a 2. Então, vou chamar a função dF1 P bolha ideal, que depende de T, Z1 e Z2. Por definição, no ponto de bolha, eu conheço então as frações molares na fase líquida. Para a primeira bolha de vapor, x1 é igual a Z1, x2 é igual a Z2. Chamo as pressões de saturação de Antoine, que já foram definidas a função, que depende de T, e T igual a T. Significa que este T, se ele for escrito T1, aqui dentro da função P bolha ideal tem que estar escrito T1. Tem que ser a mesma nomenclatura. E para a pressão de saturação do componente 2 também, semelhante. Então, eu vou escrever somatório, né, de xi, gama i, p e sat. Então, vai ser P igual a x1 vezes P1 sat mais x2 vezes P2 sat. Então, posteriormente, eu tenho o cálculo das frações molares na fase vapor pela equação de Raoult, e ele vai me dar como retorno dessa função a pressão yi
Y1 e Y2. Então, como teste, x1 teste 0,5, x2 teste 0,5, t teste 298 Kelvin. Então, ele vai printar aqui função P bolha ideal como t igual a t teste, o parâmetro é escrito depois e fora da função, as variáveis teste, z1 é igual a x1 teste e z2 é igual a x2 teste. Então, ele vai printar aqui, então ele vai ter aproximadamente 40.000 Pascal como resposta, porque eu vou ter, então, o que vai retornar? P, Y1 e Y2. Y1 vale 0,84, Y2 0,15. Tá? Isso como estimativa no caso ideal. Agora, então, se está dando certo, eu posso já partir para o cálculo do ponto de bolha pelo método FIFI, que vai ser real na fase líquida e na fase vapor. Bom, então, x1 igual a 0,5, x2 igual a 0,5, t igual a 298. Então, preciso de uma estimativa inicial para entrar no meu método iterativo. Então, P bolha, Y1, Y2. Vou chamar a minha função P bolha e agora t é igual a t. Não estou chamando mais de t teste, estou chamando de t. Z1 vai ser igual a x1, Z1, e Z2 igual a x2. Os parâmetros que eu dei. Vou pedir para printar para ver se vai dar os mesmos valores. P bolha, Y1, Y2. P é igual a P bolha. Então, aqui ele está dando os mesmos valores, ó, na ordem de 40.000 Pascal. Y1 é igual a Y determinado pelo caso ideal. E Y2 também, 0,15 e 0,15. Fugacidade do líquido, então, o volume do líquido, o volume do vapor e o número de pontos da função VL/VV cúbico, já foi escrito anteriormente, então eu preciso dar valor para T, P, X1 e X2. Já foi dado anteriormente, só falta então o ZL. O ZL então é P, V molar do líquido dividido por RT, que foi calculado lá na função. Então, o coeficiente de fugacidade do componente 1 na fase líquida, ele vai ser o exponencial da função do coeficiente de fugacidade 1, certo? Onde t é igual a t, p é igual a p, z é igual a zl, x1 é igual a x1, x2 é igual a x2. Então, eu dei esses valores de t, p, x1 e x2, e além disso, o zl é calculado aqui. Da mesma forma, é feito para o coeficiente de fugacidade do componente 2, tá? NP para chamar o exponencial. Então, a equação da fugacidade é o coeficiente de fugacidade vezes a sua fração molar na fase líquida vezes a pressão de operação para o componente 1 e 2. Então, agora aqui eu vou printar a fugacidade na fase líquida do componente 1 e do componente 2. Então, a fugacidade na fase líquida é da ordem de 35.000 Pascal, né, que é a mesma unidade da pressão, para o componente 1, e para o componente 2 é da ordem de 7.400 Pascal. Então, a determinação da pressão do ponto de bolha e a composição na fase vapor, no caso de uma mistura real na fase vapor e real na fase líquida, será utilizado o diagrama de blocos da página 584 do Sandler 2017 ou da página 562 do Sandler 2006. Então, como é ponto de bolha, é especificada a fração molar na fase líquida e a temperatura, no caso que o cálculo de interesse é a pressão no ponto de bolha. Preciso de uma estimativa inicial para fazer meu cálculo iterativo. Como estimativa inicial, tanto da pressão como das frações molares na fase vapor, foi utilizada a pressão no ponto de bolha ideal, já demonstrada na linha 296. E calcula-se então o K, porque o K é uma relação entre a fração molar na fase vapor e a fração molar na fase líquida. Com isso, eu posso calcular a fugacidade na fase líquida e a fugacidade na fase vapor. Bom, após calcular a fugacidade na fase líquida e na fase vapor com essas estimativas iniciais, né, no caso ideal, então para a fugacidade na fase líquida utiliza a fração molar
na fase líquida e o fator de compressibilidade na fase líquida. E para a estimativa da fugacidade da fase vapor, utiliza a fração molar na fase vapor e o fator de compressibilidade na fase vapor. Então, calcula-se o Y novo para cada interação. O Y novo é igual ao Y velho vezes a relação das fugacidades da fase líquida e da fase vapor, para N componentes, no caso aqui binário, 2 componentes. Posteriormente será demonstrada nas linhas 336 e 337. Aqui está a equação da fugacidade da fase vapor dos componentes 1 e 2. E aí o while, pergunta, como é que o while trabalha? O Y novo é igual ao Y velho? Se o Y novo for igual ao Y velho, aí eu vou para a pergunta, o somatório de YI é igual a 1? Se o somatório de YI for igual a 1, então satisfaz a minha convergência, então eu posso determinar a pressão. Se o somatório do YI não for igual a 1, eu preciso então mexer na pressão do ponto de bolha. Se o somatório de Y1 for menor que 1, então significa que a minha pressão ela deve ser diminuída. Se o somatório do YI for menor que 1, significa que a minha pressão deve ser aumentada. Então, a pressão do ponto de bolha ela depende deste somatório. Bom, se o meu Y novo não é igual ao meu Y velho, então eu preciso ir para cá. Então eu preciso dizer que o meu Y novo é igual ao meu Y velho, até que converja. Agora, vamos demonstrar dentro do while, dentro do Python, como é que foi utilizado este diagrama de blocos para o cálculo interativo. Então, J igual a 0, tá? Então, o resíduo, primeiro para o loop de pressão é igual a 1. Então, enquanto o resíduo for maior que 10 a menos 9, tá? Porque eu preciso colocar um número muito pequeno, isso aqui é aproximadamente 0, tá? Em termos de convergência computacional. E J menor que 100, isso aqui é o número de interações para não ficar eternamente calculando. O looping do Y igual a 1, então qualquer coisa maior que 0. Então, dentro do looping de pressão está o looping do Y. Por quê? Porque a determinação da pressão ela depende se o somatório de YI é igual a 1. Então, o looping do Y é maior que 0, um número muito pequeno, e o I é menor que 100, então ele vai continuar convergindo. Tá? O while ele faz o inverso. E aí eu posso determinar a fugacidade do vapor. Determino volume molar na fase líquida, volume molar na fase vapor, NV é o número de interações, chamo a função para determinar os volumes molares da equação cúbica, digo que T é igual a T, P é igual a P, X1 é igual a Y1 dividido pela soma de I, X2 é igual a Y2 dividido pela soma de I. Determino então o fator de compressibilidade na fase vapor pela equação de gás ideal. Determino o φI, coeficiente de fugacidade na fase vapor do componente 1, e 2 chamando a função já determinada anteriormente. E digo que T é igual a T, P é igual a P, Z é igual a fator de compressibilidade na fase vapor, X1 é igual a Y1 dividido pela soma de I. E aí posso então calcular as fugacidades dos componentes 1 e 2 na fase vapor. Bom, então calculando então o YI. O Y novo ele vai ser igual ao Y1 velho da interação anterior vezes a fugacidade da fase líquida dividido pela fugacidade da fase vapor. E o Y2 novo também vai ser o Y2 antigo da interação anterior vezes a fugacidade da fase líquida dividido pela fugacidade da fase vapor do componente 2. Então, o resíduo de 1 vai ser o Y1 novo menos o Y1 antigo. E o resíduo de 2 também vai ser o Y2 novo menos o Y2 antigo. Aí eu vou perguntar em módulo, tá?
resíduo do loop do y, absoluto que significa módulo. Então, o y1 novo mais o y2 novo, tá? Então, se não for próximo de 1, eu vou precisar, então, mexer na pressão, certo? O yn menos o y velho, né, tem que ser igual a 0, né? Ou 10 a menos 9, que foi a tolerância que nós colocamos. Então, esse res loop y ele vai comparar esses valores absolutos. Então, soma do yi é igual ao y1 novo mais y2 novo, normalização para entrar na equação de estado como uma fração. Então, se o y1 é igual ao y1 novo, então eu vou salvar para a nova interação. I igual a i mais 1, então eu vou ter a minha resposta. Né? Agora, comparando a minha pressão, o looping de pressão, com o valor absoluto da soma de y. Então, o P ele será igual ao P vezes a soma de y. Então, ele vai atualizar a pressão a partir da soma do yi, até que o y, somatório de y seja igual a 1. Enquanto não for, ele vai calcular uma pressão nova por campos de bolha. É isso que esse while está fazendo. Então, agora eu vou mostrar esses prints aqui da fugacidade do y novo, do resíduo do loop do y, e do i e do j. Então, aqui só para demonstrar o que foi printado, tá? Então, o resíduo de p, certo? Tá? Ele vai variar com o índice j, então sempre j é relativo ao cálculo de p. E o resíduo do y, ele vai variar com o índice i, tá? Então, aqui é o que eu tenho printado da interação, da segunda interação, na realidade, relativa ao y, tá? O y está dentro do while do p, tá? Então, ó, como o resíduo do loop de y, tá? Ele é maior que 10 a menos 9, tá? E é menor que 100, porque eu estou com a segunda interação. Então, ele vai continuar fazendo o looping, tá? Para calcular as fugacidades e, posteriormente, determinar as pressões no ponto de bolha e as pressões molares na fase de vapor. Aí, ele vai, então, aqui para segunda interação, na realidade terceira, né? Que começa em 0. E aí sim, ó, aqui está demonstrado, ó, que como o resíduo do loop do y é menor que 10 a menos 9, então ele já tem aqui o cálculo da interação do j, tá? Que é relativo ao loop de p. Então, com isso ele vai fazendo, tá? Então, ele converge, tá? Quando o p é igual a 43.869, tá? E o y é 0,82, o y2 é 0,17, quando o i é igual a 2 e j é igual a 6. Para fazer um gráfico, então, temperatura teste igual a 298 Kelvin, Nx 100 pontos, o vetor x1, NP in space, tem um limite inferior de 0.0001 e vai até 0.99, com 100 pontos entre eles. É o vetor frações molares da fase líquida. O vetor x2 é 1 menos o vetor x1. Eu vou ter a subtração termo a termo. Então, vou ter 100 termos no vetor x2, porque para cada termo do vetor x1, eu subtraio um x2 100 vezes. O vetor y1, vetor y2 e vetor p, eles são vetores de zeros para fazer o cálculo sequencial. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com o método de pontos de bolha, eu forneço valores de temperatura e composição. A temperatura é constante, na fase líquida. E aí eu vou então determinar a composição na fase vapor e a pressão. Para ir então, indo de 0 até 99, 100 pontos, vou fazer um for
para chamar a função do ponto de bolha, pelo método FIFI. Então, usando como composição o iésimo x1 e x2 do nosso vetor para cálculo sequencial, salvo a resposta de pressão e a resposta do y e no iés elemento do vetor pré-alocado. Então, aqui eu tenho a figura e vou fazer dois plots nela. Diagrama de equilíbrio líquido e vapor, pelo método de pressão do ponto de bolha FIFI. Aqui está a formatação. Então, aqui esse barra N é para pular linha. E o FIFI aqui ele vai sair com letra grega escrita assim, com o cifrão e barra. Aí eu vou ter então o vetor x1, o vetor P, que vai ser a curva do ponto de bolha, PY, de cor amarela. E o vetor y1, vetor P, que é a curva do ponto de orvalho, PX, de cor azul, em inglês blue. Então aqui eu tenho o nome dos eixos, pressão em Pascal. O x ele vai ser tanto x1 como y1 como z1. E o limite dele vai de 0 a 1. Esse é o diagrama de equilíbrio líquido e vapor pelo método de pressão do ponto de bolha FIFI a 298 Kelvin, da mistura N-pentano e benzeno. A curva em amarelo representa a curva do ponto de bolha PY. Isso significa que, para cada par de pressão e composição na fase líquida X1 do componente mais volátil, nós teremos um Y correspondente, que significa a primeira bolha. Esse Y correspondente, ele é sempre maior por componente mais volátil. Então, se eu tenho, por exemplo, um X1 de 0,4 e a pressão de 40.000 Pascal, nós teremos um Y1 correspondente de 0,8. Por exemplo, se eu tenho o inverso, se eu tenho então agora a curva do ponto de orvalho, Px. Então, para cada par agora de composição na fase vapor do componente 1 e pressão, eu tenho a primeira gota de orvalho, ou seja, a fração molar X correspondente. Então, agora para Y valendo 0,4, Y1 igual a 0,4, o X1 correspondente, ele é em torno de 0,30. Isso significa também que a curva do ponto de orvalho para o componente mais volátil, o X correspondente, ele será sempre menor que o Y. Significa que o componente mais volátil está sempre mais enriquecido na fase vapor. Além disso, eu posso prever também os extremos de pressão desse gráfico. Bom, para dada fração molar do componente 1, 0, isso significa que há apenas o componente 2. Então, o valor dessa pressão ela é a pressão de saturação do componente 2 puro. Como o componente 2 ele é o menos volátil, significa que a sua pressão de saturação ela é menor. Então, ele terá a pressão de saturação de 12.688,5 Pascal. O componente mais volátil, que é o 1, então ele tem a sua pressão igual à pressão de operação, quando o X1 é puro, quando o X1 é 1. Então, essa pressão aqui correspondente é 68.499,78 Pascal, que é a pressão de saturação do componente 1 puro. Então, podemos concluir que, como o Psat do componente 1 é maior que o Psat do componente 2, sendo o componente 1 o N-pentano, temperatura de ebulição 36,5 graus Celsius nas condições atmosféricas, e do benzeno, temperatura de ebulição 80,1 graus Celsius. Tá? Então, a ideia aqui é enriquecer o componente mais volátil na fase vapor. Tá? Se eu desejo um alto grau de pureza do N-pentano, eu posso, então, separar
por um método simples de separação, como um flash. Por quê? Porque eles têm variação na sua volatilidade relativa alta e, além disso, não forma azeótropo. Tá? Então, como não forma azeótropo, porque foi modelado por um método que simula as condições reais da mistura, né? É o método FIFI, tanto no lado líquido como no lado vapor. Então, agora eu já passo para ti para as operações unitárias, para a escolha do melhor equipamento de separação. Pode ser uma destilação simples,